Oi, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita Irmã Sheila. Gostaria de pedir a vocês que estão aí do outro lado da telinha que me confirmassem se o áudio está bom, se a imagem está boa, para nós podermos iniciar o trabalho dessa noite, tá bom? Olá, boa noite. Então tá tudo ok. Ai, Tati, muito obrigada. A gente vai então começar o evangelho dessa noite, fazendo uma leitura do livro Roteiro, um dos meus livros favoritos do benfeitor Emmanuel. A gente vai ler um trechinho de uma mensagem, que está no capítulo 16, Evangelho e Caridade. Nós iremos ler então um trechinho dessa mensagem, porque ela é um pouco longa. Nós vamos ler essa mensagem para logo depois fazer a nossa prece inicial e então começarmos o tema dessa noite. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela companhia. Bom, a mensagem então se chama Evangelho e Caridade. No curso do tempo, dispersaram-se os apóstolos ensinando em várias regiões do mundo que mais vale dar que receber. E inspirados na lição do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, os vanguardeiros do bem substituem os vales da imundície pelos hospitais confortáveis. Combatem vícios multimilenários em orfanatos e creches. Instalam escolas onde a cultura jazia confiada aos escravos. Criam institutos de socorro e previdência, onde a sociedade mantinha a mendicância para os mais fracos. E a caridade, como gênio cristão na terra, continua crescendo com os séculos, através da bondade de um Francisco de Assis, da dedicação de um Vicente de Paulo, da benemerência de um Rockefeller ou da fraternidade do companheiro anônimo na via pública, salientando, valorosa e sublime, que o Espírito do Cristo prossegue agindo conosco e por nós. Então vamos, nesse clima de paz, rogar a Jesus e aos Espíritos bondosos que nos acompanham e que acompanham as tarefas desta casa bendita, rogar a todos eles que se irmanem nesse momento aos Espíritos que acompanham também as nossas vidas e as nossas tarefas em nossos lares. E eles, unidos, possam derramar sobre nós uma chuva de paz e de bênçãos. A luz bendita que reconforta, que reergue e que dá coragem, especialmente para esses dias tão difíceis. Que o Cristo de Deus nos ampare e nos guarde a todos nós no planeta Terra e que nós possamos, inspirados pelo seu amor, seguir confiantes na certeza de que o seu amor nos guarda e nos protege. Permanece conosco, mestre amigo, inspirando-nos e guardando-nos hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, queridos, muito obrigada aí pela presença de vocês. Nós vamos hoje tratar de um tema muito pertinente a esse momento que nós estamos vivendo. O título que eu dei a essa nossa conversa, a essa nossa reflexão é Nascer, Morrer, Renascer ainda e Progredir sempre. Tal é a lei. Por que a gente vai tratar do tema do nascimento, da morte, do renascimento como parte integrante da lei de progresso?
da lei de justiça, de amor e caridade. Porque nesses dias, muitos desafiadores que nós estamos atravessando, nesses dias dolorosos que a humanidade tem passado, todos nós necessitamos parar e refletir um pouco acerca da nossa própria existência, a respeito da nossa vida, a respeito dos instantes que muitas vezes nos acercam de maneira angustiosa, sofrida e muitas vezes até dolorosa. Por exemplo, os instantes da morte, o momento em que sabemos da partida de entes queridos do mundo material para o mundo espiritual. Instantes esses que normalmente chegam até nós, especialmente nesse momento de pandemia, de maneira surpreendente. Quem de nós ainda não passou pela experiência de receber a notícia de um amigo que desencarnou há pouco, devido a complicações do Covid? Todos nós já recebemos essa notícia. Desde o ano passado, de 2020, até os dias em que estamos correndo em 2021, a todo instante nós somos bombardeados por notícias, informações acerca do número de mortes coletivas que tem atingido a humanidade inteira. Pois muito bem, os adeuses repentinos e dolorosos, as dores profundas que muitas famílias têm vivido, de março do ano passado para cá, há exatamente um ano, todas essas dores, todas elas, atravessando de modo inesperado a existência do ser humano, todas elas necessitam de nossa parte, aqueles que já compreenderam que a vida não se extingue com a morte. Necessita de nossa parte uma reflexão, uma meditação séria, apurada, para que nós possamos compreender o que está acontecendo com o planeta, conosco, com a humanidade. E sob esse aspecto, a doutrina espírita traz um imenso consolo, no que diz respeito à morte do corpo físico, no que diz respeito à partida dos entes queridos para o mundo espiritual. A doutrina espírita traz um imenso consolo com todos os seus ensinamentos, girando, em torno de um princípio da certeza de que nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre é a lei que rege cada um de nós. Daí o título dessa nossa reflexão. Como processo libertador das consciências, a doutrina espírita, o espiritismo, ele alarga muito a acústica do nosso coração e do nosso entendimento. Depois que nós temos contato com a doutrina espírita, muitos dos nossos preconceitos, daqueles conceitos pré-formados, pré-concebidos, eles vão desaparecendo ou eles vão sendo ressignificados. Por quê? Porque a doutrina espírita, o espiritismo como consolador prometido por Jesus, alarga essa acústica do nosso coração e amplia a nossa capacidade de compreensão de coisas que antes nós não compreendíamos. E sob essa perspectiva, a doutrina espírita nos dá, por meio da reencarnação, a chave de luz que possibilita a compreensão das nossas mais íntimas angústias. De onde eu venho? De onde eu venho? De onde eu venho? De onde eu venho? Para onde eu estou indo? Para onde iremos todos nós após essa passagem pelo planeta Terra? E o que nós estamos fazendo aqui? Essas questões que muitas vezes incendeiam a nossa própria consciência, elas podem ser respondidas de maneira objetiva, clara, coerente,
pelo Consolador Prometido, pela doutrina espírita, pelas obras fundamentais de Allan Kardec, pelos livros, os romances de André Luiz, pelos estudos aprofundados de Emmanuel, de Joana de Ângeles, de Martins Peralva, de Humberto de Campos, de Manuel Filomeno de Miranda. Então, a doutrina espírita, ela amplia a nossa compreensão, ela nos traz entendimento acerca daquelas questões que geralmente nós nos fazemos quando nos deparamos com situações como estas que estamos vivendo. Mortes coletivas, adeuses repentinos, dores dilacerantes, porque não compreendemos ainda de verdade a lei de progresso, a lei de justiça, amor e caridade, ensinada por Jesus, quando afirma categoricamente naquele diálogo inesquecível com Nicodemos, que está registrado em João, capítulo 3, versículo 3, quando Jesus afirma: não se pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou em um outro momento, quando ele nos diz: é necessário que nasçamos de novo, estabelecendo aí para todos nós a lei do progresso, fundamentada no princípio sublime das vidas sucessivas, da reencarnação. Então, hoje, depois de feito esse preâmbulo, nós iremos falar acerca da reencarnação. O processo de nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Essa é a lei. Pois muito bem. A ocasião do nascimento do corpo material, né, esse instrumento bendito que todos nós recebemos para o nosso desenvolvimento, para o nosso caminhar aqui na Terra, esse instrumento abençoado que é o corpo físico, é o corpo fisiológico, o corpo material, a ocasião do nosso nascimento é sem dúvida nenhuma, a gloriosa oportunidade de trabalho no labor da autossuperação, como lembra o benfeitor Emmanuel na obra Roteiro. Eu estava com ela aqui em mãos agora. Exatamente no capítulo 2 da obra Roteiro. Receber o beneplácito de um corpo físico, receber a oportunidade de renascer na matéria, é a oportunidade que todos nós, por misericórdia de Deus, recebemos de trabalhar a nossa própria autossuperação. É a oportunidade de refazer enganos, de reconstruir caminhos, de aprender, de avaliar, de verificar, de averiguar, de reparar equívocos e erros do passado. Todos nós sabemos, através de Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 115, que Deus nos criou simples e ignorantes, todos saindo do mesmo ponto de partida e almejando a meta, o mesmo ponto de chegada. Nessa jornada evolutiva, o ponto de partida é o nascimento e a reta final é justamente a chegada gradativa à perfeição. Todos nós viveremos inúmeras vidas, existências na matéria, porque somos espíritos eternos, temos o atributo da eternidade herdado de nosso Pai. Esse atributo herdamos de Deus, somos eternos. E estamos aqui nesse processo evolutivo, nessa jornada evolutiva, nessa caminhada evolutiva, saindo todos do mesmo princípio e almejando, todos nós, a mesma linha de chegada, a perfeição. Todos nós. Nós sabemos disso porque a doutrina espírita nos esclarece, sem figuras, sem metáforas, sem parábolas, de modo claro, nítido.
compreensível. Então, se nós pensamos, se nós refletirmos um pouco e pensarmos um pouco acerca dos atributos de Deus, e um dos seus atributos que se faz presente lá na questão número 13 do Livro dos Espíritos, um dos seus atributos é ser soberanamente justo e bom, nós iremos compreender que, ao contrário do que a grande maioria das filosofias materialistas apregoam, ao contrário do que apregou o materialismo, a vida não se encerra com a morte do corpo físico. A vida não se encerra com o final da existência na matéria. Porque Deus é soberanamente bom e justo, e Ele oferece ao Espírito que é imortal, a esse Espírito que é imortal, tantas quantas forem as oportunidades de reconstrução, de refazer, de ressignificar, de aprender e de evoluir. E para isso Ele nos possibilita o corpo físico, a vida na matéria, a encarnação, o renascimento, junto daqueles com os quais nós necessitamos crescer, evoluir, aprender e nos melhorar. E é nesse corpo material, é no corpo físico, que nós adquirimos multiplicados meios de exercício e luta, como diz o benfeitor Emmanuel, de exercício e luta para a aquisição e a fixação dos dons, das virtudes que nós necessitamos para um dia respirar em mais altos climas, ou seja, poder habitar regiões espirituais mais elevadas. Mas enquanto nós não conquistamos as asas do amor e da sabedoria, fortes o suficiente para alçarmos voo na direção de um mundo melhorado, nós precisaremos nascer, morrer, renascer ainda para progredir. Isto é um fato. É um fato. A lei de progresso demonstra pelas próprias leis da natureza que tudo, absolutamente tudo, progride. E tudo morre para renascer. Observe uma mangueira. A gente tira a fruta da árvore e ela morre como fruta. Mas fica ali a semente, o germe, e a gente vai lá e planta e ela renasce. Ela renasce de maneira magnífica, ela renasce para dar mais frutos. Tudo na natureza morre para renascer, para evoluir. Absolutamente tudo. É uma lei da natureza. E nós precisamos compreender que, sendo Deus a soberana justiça e a soberana bondade, Ele também dará a cada um de nós as oportunidades do progresso. E nós não poderemos progredir numa única existência. Não tem como desenvolver todos os dons, adquirir aqueles que nós ainda não temos, podar, burilar as nossas deficiências. Uma única existência, não tem como, todos nós necessitaremos, já vivemos em inúmeras existências e ainda viveremos outras tantas, até que atinjamos a linha de chegada da perfeição e continuemos aí a jornada do Espírito Eterno. Então, é bom pensar sobre essas coisas, porque muitos de nós nos desesperamos com a perspectiva materialista, do nada, ou com a perspectiva da unicidade das existências, onde tudo se perde. Porque dependendo do meu comportamento, dependendo da minha conduta... Oi, Mário, querido, um abraço grande para você. Dependendo da nossa conduta, dependendo do modo como a gente se porte,
A minha predestinação está estabelecida, ou eu vou para o céu ou eu vou para o inferno, porque nem o purgatório existe mais, né? O Papa Francisco acabou com o purgatório. Então, crer na unicidade das existências é retirar de Deus um dos seus atributos, suprema justiça e bondade. Então, uma coisa que nós precisamos compreender é que a reencarnação é um princípio sublime da lei de progresso, da lei de justiça, amor e caridade. E é, obviamente, extensão dessa suprema justiça e suprema bondade que emana do próprio Criador. Embora a doutrina espírita tenha sistematizado o estudo e a difusão da reencarnação como instrumento dessa lei de justiça, amor e caridade, como instrumento dessa lei de progresso, como princípio dessa lei de progresso, embora a doutrina espírita tenha sistematizado o estudo e a difusão da reencarnação, ela não é uma criação dos espíritas, como muitos imaginam. Não é uma criação dos espíritas. Eu já ouvi pessoas dizerem assim, vocês inventaram essa história de reencarnação e vocês querem que todo mundo acredite. Não é uma questão de crença. A reencarnação é comprovada cientificamente. Se você nunca leu o livro, né, do cientista, pesquisador, Brian Weiss, o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, leia. É só um dos livros que eu posso citar para vocês que pesquisa, né? Um livro, um estudioso que pesquisa seriamente a reencarnação. Existem inúmeras pesquisas em torno da reencarnação. Agora mesmo, recentemente, a Netflix lançou um documentário que eu tenho ali as minhas ressalvas, obviamente, em decorrência da abordagem que foi feita, mas que trata da questão da reencarnação. Então, gente, a doutrina espírita, ela difundiu, ela sistematizou o estudo da reencarnação, mas a reencarnação não é uma invenção da doutrina espírita, não é. Grandes vultos do passado, como diz o Martins Peralva na obra Estudando o Evangelho, grandes vultos do passado no campo da religião, no campo da filosofia, no campo da ciência, aceitaram e difundiram a reencarnação. Então não é uma invenção da doutrina espírita, só para a gente ter uma ideia. Depois, se vocês não souberem quem são essas pessoas que eu vou citar agora, procura no Google, né? Porque o Google tá aí para isso mesmo. Mas só para a gente ter uma ideia. Orígenes, um consagrado teólogo romano. Krishna, os Vedas, os sacerdotes egípcios, Buda, Sócrates, Platão, Pitágoras, São Jerônimo, Jesus Cristo, todos apresentaram ao mundo, de algum modo, o instrumento da reencarnação. Então, a reencarnação não é invenção da doutrina espírita. Ela é um princípio sublime da lei natural, da lei de progresso, da lei de justiça, amor e caridade. Não é invenção da doutrina espírita. Não é de maneira nenhuma. Agora tem um detalhe nisso aí, né, gente? Tem um detalhe nisso tudo. Somente com o espiritismo, somente com a doutrina espírita, nós alcançamos o estudo, a difusão e a interpretação luminosa e coerente do fenômeno das vidas sucessivas. O que é que o Mário está dizendo aqui? Entendi, Adri. Só conseguimos entender as nossas vidas pela reencarnação. Justamente, Mário. A gente só consegue compreender, né, as nossas existências pela perspectiva da reencarnação, meu amigo. Porque se nós olhamos isolada essa existência, nós não encontramos o sentido para muitas coisas. Porque as nossas existências, elas são solidárias umas com as outras. Elas vão se solidarizando e a gente vai compreendendo, olhando um pouco para o passado, vendo o que nos acontece hoje no presente para podermos projetar um futuro melhor. Sem a reencarnação, você está coberto de razão, meu amigo saudoso. Tudo perde o sentido.
Então, se a gente olha para a história da humanidade, todos esses grandes vultos da história, né, Orígenes, o Krishna, os Vedas, os egípcios, Buda, Sócrates, Platão, Pitágoras, São Jerônimo, Jesus Cristo, todos eles apresentaram de alguma forma o fenômeno da reencarnação para o mundo. Mas foi com a doutrina espírita, foi com o espiritismo que nós conseguimos estruturar, organizar o estudo, a difusão e compreendermos melhor o fenômeno das vidas sucessivas. A doutrina espírita tem, digamos, o mérito de apresentar para o mundo de modo claro e inequívoco o fenômeno da reencarnação. Tendo essa compreensão, né, tendo a compreensão de que a reencarnação é a bênção do recomeço, gente, olha que maravilha. Quando eu comecei a ler, né, os textos para ir montando essa nossa fala, fui pesquisando em uma coisa, pesquisando em outra, e eu sugiro para vocês depois pegarem esse livro, dá até para fazer download aí no Google, se você não tem ele em casa, não tem como comprar. Estudando o Evangelho do Martins Peralva. Aqui a gente tem mais ou menos uns 8 textos em que o Martins Peralva trata de maneira muito clara, bem lúcida, a reencarnação. Ele explica a reencarnação a partir de preceitos presentes no Evangelho de Jesus. Então, quando eu comecei a montar o texto, né, dessa minha reflexão, porque quem me conhece sabe que para eu falar eu gosto de escrever antes, então eu fui escrevendo o texto, fui organizando ali as ideias. Quando eu li isso em um texto do Martins Peralva, que a reencarnação é a bênção do recomeço, eu fiquei pensando como Deus é maravilhoso, como Deus é misericordioso, como Deus é bom conosco. Porque olha só, nós agimos na maioria das vezes em nossas encarnações como aquelas crianças muito teimosas que vão para a escola e se recusam a fazer a tarefa, que vão para a escola e se recusam a fazer as provas, que vão para a escola e repetem de ano. Quanto tempo nós temos perdido em nossas existências fazendo exatamente isso, agindo como aqueles alunos rebeldes que se recusam a fazer as tarefas, que se recusam a fazer as provas necessárias para que passe de ano, para que evolua, para que progrida. Muito tempo nós passamos agindo dessa maneira. Em outros momentos, nós agimos aqui na Terra, reencarnados, como aqueles doentes que se recusam a fazer uso do medicamento, que abandonam o tratamento, que resolvem não tomar o remédio necessário para a própria cura. E abandonamos assim, né, para o acaso e para a posteridade, e aí nada ocorre sem estar sob, né, o juízo da lei de causa e efeito, de ação e reação. Aí muitas vezes em decorrência do nosso livre-arbítrio, em decorrência das nossas más escolhas, em decorrência da nossa negligência, em decorrência da nossa preguiça, em decorrência do nosso comodismo, nós muitas vezes lançamos para o futuro as expiações dolorosas que teremos que enfrentar porque abandonamos as provas que deveríamos vencer. Então é bom pensar sobre isso, porque sob essa perspectiva, a reencarnação ela é uma oportunidade maravilhosa de recomeçar, de retomar a estrada de onde nós paramos. Por que é recomeço? Porque nada daquilo que a gente fez anteriormente se perde. Eu acabei de falar com o Mário, né, de que eu tenho profunda saudade, porque eu tenho um profundo carinho. Acabei de falar com o Mário que as nossas encarnações, elas são solidárias, e elas são solidárias para o bem e para o mal, né, gente? Porque se a gente fez muita bobagem, se cometemos muitos equívocos, se cometemos muitos erros, vem aí, né, na nossa bagagem reencarnatória, na nossa mochila espiritual,
uma série de desafios, às vezes dolorosos, para enfrentarmos. Mas se nós formos acertando a nossa caminhada, acertando o passo, substituindo o erro, o equívoco pelo amor, pela prática do bem, pela vivência do bem, a gente também traz na nossa mochila reencarnatória situações menos aflitivas. E vamos evoluindo, vamos crescendo. Então a reencarnação é essa bendita oportunidade do recomeço, de refazer, de ressignificar, de reestruturar, de organizar, de arrumar aquilo que a gente foi bagunçando ao longo das nossas vidas anteriores. E sob essa perspectiva também, a morte deixa de ter aquela aparência sombria, aquele ceifeiro de capa, né? A gente perde essa perspectiva, perde essa visão, essa imagem da morte, ela deixa de ter essa aparência que nós temos dado à morte durante todas as nossas existências anteriores. Por isso que a maioria de nós tem muito medo de morrer, de desencarnar, né? Primeiro, porque não compreendemos a morte como o final de uma etapa. Nós não compreendemos a morte assim. Quando um aluno termina o ensino médio e precisa ir para a universidade, ele não permanece prisioneiro à escola em que ele estudou. Ele é liberado. Ele recebe ali um certificado de conclusão do ensino médio e ele vai dar continuidade ao seu progresso. Ele vai dar continuidade à sua caminhada, ele vai dar continuidade à sua jornada, ele vai dar continuidade à sua evolução. Então ele recebe o certificado do ensino médio para poder continuar a jornada, ele não fica preso à escola de ensino médio. E aí, quando a gente desencarna, a gente quer ficar preso, né? A gente não quer ir embora. Quando a gente reencarna, aliás, quando a gente reencarna, a gente não quer ir embora, quer ficar preso aqui na escola. Tem que evoluir, né? Tem que evoluir, tem que progredir. E aí a gente recebe o certificado do atestado de óbito e não quer ir embora. Quer ficar aqui, preso ao corpo, preso à casa, preso aos bens materiais, preso às pessoas. E a gente precisa compreender, a morte é o final de uma etapa. É o final de um ciclo, para recomeçar um outro. Por isso que é nascer, morrer, renascer sempre. Então a gente encerra, a morte encerra uma etapa da nossa existência. Ela não é o final da vida. Ela encerra aí uma etapa da nossa existência. O fenômeno da morte, na perspectiva que a doutrina espírita nos apresenta, tão consoladora, é o final de uma etapa. É o final de uma etapa. E é o início de uma outra. Gente, pensa bem. Nós viemos de onde? De onde nós viemos? Do mundo espiritual. Estamos aqui matriculados na escola da vida na matéria, reencarnados. Estamos matriculados na escola da reencarnação. Estamos aqui reencarnados, passando uma etapa. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui e isso faz toda a diferença. Faz uma diferença muito grande. Então, se você concluiu aqui o ensino médio, né, da sua evolução, e você precisa, né, encerrar essa etapa, você vai embora. E eu não sei o dia que eu vou embora, mas eu tenho certeza que quando eu nasci, eu já recebi um passaporte com a data de chegada e a data da partida. Isso eu tenho certeza absoluta. Eu não sei que dia eu irei partir, mas uma consciência que eu tenho e que eu adquiri com a doutrina espírita é que, enquanto eu estiver encarnado, eu vou fazer de tudo para tirar o maior proveito que eu puder para o meu crescimento, para a minha melhoria, enquanto eu estiver aqui. O Chico Xavier dizia assim, se você está encarnado, fica o máximo de tempo que você puder, né? Porque às vezes a gente vai malbaratando a nossa vida, vai usando mal o tempo, vai malbaratando as horas, vai empurrando aquela mudança necessária, vai empurrando com a barriga, e aí quando se vê fez 80 anos, e olha para trás e diz, meu Deus, quanto tempo eu perdi? Então, a morte, ela encerra uma etapa. Ela é o final de uma etapa, mas ela é também o início de outra, porque voltamos para o mundo espiritual, reavaliamos tudo que aprendemos,
reavaliamos as tarefas que cumprimos, as que não cumprimos, reavaliamos as nossas condutas, reavaliamos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, reavaliamos as nossas relações afetivas, reavaliamos tudo. Quando a morte se apresenta na vida de qualquer criatura, ela está encerrando uma etapa, é o final de uma etapa para começar uma outra muito melhor. Para começar uma outra muito, muito melhor, porque o espírito não evolui. O espírito não evolui. Ele evolui sempre. Aí a gente às vezes fica pensando, mas o meu parente, o meu ente querido morreu. Como é que será que ele está? Deve estar sofrendo, angustiado. E às vezes nós criamos o sofrimento que envolve os nossos entes queridos que partiram. Porque ele está numa situação melhor que a nossa, ele voltou para casa. Ele voltou para casa. Porque a nossa verdadeira casa é o mundo espiritual. Então a morte deixa de ter aquele aspecto fúnebre. Não estou dizendo que a gente deixa de... Não estou dizendo que a gente vai ficar insensível, que nós vamos nos tornar frios. Não estou dizendo que não vai doer, porque a saudade dói. A separação dói, não é isso, mas a gente vai aprender a respeitar o processo de cada um. A gente vai aprender com essa lei bendita da reencarnação que aquele ser que partiu encerrou a sua etapa. Encerrou a etapa. E ele foi de volta para casa. Terminou o ensino médio ou fundamental e voltou para casa para reavaliar, para poder voltar e recomeçar a sua caminhada novamente nesse processo eterno de melhoria, de progresso. Então a gente acaba, quando olha pela perspectiva da reencarnação, a gente acaba entendendo que a morte não é o final, é o recomeço. Olhamos para o final da existência, geralmente, olhamos para o fenômeno da morte normalmente, muito agarrados ainda às concepções materialistas, à filosofia materialista. Nós olhamos para o fenômeno da morte, para o término da vida na matéria, com um grande assombro, com um desespero muito grande. Muitas vezes, além do assombro, do desespero, ainda associamos a esse fenômeno da morte a revolta. É como se nós nos revoltássemos contra alguém que encerrou um tratamento no hospital e a pessoa teve alta. E a gente quer que ela permaneça internada no hospital, porque a Terra é um hospital. A Terra é um hospital. Então ela encerrou o tratamento, ela voltou para casa. Ela teve alta. E por mais que doa a saudade, por mais doloroso que seja a saudade, é necessário permitir que ela vá, que ela dê prosseguimento à sua caminhada. Porque nós nos apegamos e sofremos com a revolta contra o fenômeno da morte, porque reina ainda em nós a ignorância, o desconhecimento das leis que regem o mundo espiritual. É só por essa razão que nós nos entregamos à aflição desmedida e à revolta. É por essa razão, não é por outra razão. É que nós nos entregamos normalmente ao desespero, à aflição desmedida, à revolta. Geralmente é por conta do desconhecimento e da nossa ignorância dessas leis que regem o mundo espiritual. No entanto, eu gosto muito de frisar isso, no entanto, quando nós compreendemos a misericórdia divina, presente no princípio sublime da reencarnação, a morte deixa de ser a porta para o suplício ou para o nada e passa a ser vista como instrumento transformador da existência. Um amoroso convite de Deus à humanidade. É como se Deus, no momento da morte, dissesse para todos nós, é hora de recomeçar. É tão consolador saber disso. É tão consolador saber disso. Saber que as minhas deficiências, que as minhas mazelas, aquelas que eu ainda não consegui vencer, aquelas que eu ainda não fui capaz de superar,
aquelas que me incomodam muito, mas que eu ainda não tenho a coragem moral, a força moral necessária para superá-las. É tão consolador saber que eu terei outras chances, eu terei outras oportunidades, que eu vou melhorar, porque o ponto de partida é o nascimento. E entre o nascimento e a linha de chegada, que é a perfeição, eu vou e venho inúmeras vezes. Eu vou e vou voltar inúmeras vezes. E isso é maravilhoso. É maravilhoso. Porque é o convite amoroso de Deus a todos nós, nos dizendo: filho, é hora de recomeçar. É hora de recomeçar. É maravilhoso saber disso, maravilhoso. Então, desse modo, né, dessa forma, sob essa perspectiva, sob esse prisma, a reencarnação, ela não é somente um impositivo natural, porque é um impositivo natural. O que é um impositivo natural? É um instrumento da própria natureza para a nossa evolução. É um instrumento da lei divina para nosso benefício, para o nosso crescimento. Toda semente morre para renascer. Toda semente morre para renascer. Toda semente. Há uma semelhança tão grande entre as sementes e nós, porque uma semente, se você for plantar um milho, você cava uma vala no chão, lança a semente no solo e cobre a semente com a terra, e lá ela fica enterrada, naquela terra úmida e escura. E pouco tempo depois, como tudo na natureza, ela começa a germinar, porque o princípio divino habita nela, ela começa a germinar, e à medida em que ela vai germinando, que ela desponta para fora do solo, ela cresce na direção do sol, ela cresce na direção da luz. Todos nós do mesmo modo, todos nós encerramos a etapa, encerramos o ciclo e vamos iniciar um outro, como está dizendo aí o Mário Fernando Pascoal. E todos nós vamos iniciar esse ciclo novo, renascendo na direção da luz, sempre na direção da luz, sempre evoluindo, sempre crescendo, jamais involuindo, porque o espírito não regride, não retrograda, não volta. Hoje nós somos melhores do que éramos ontem, do que éramos há 10 anos, do que éramos há 100 anos, do que éramos há 200 anos, do que éramos há 2 milênios, do que éramos há 300 encarnações. Hoje nós somos melhores, porque a gente sempre evolui, é da lei, é da lei. Então, a reencarnação, ela não é só um dispositivo, né, ou um impositivo da natureza, mas ela é também, como diz o Emmanuel no capítulo 9 da obra Roteiro, ela é também um prêmio. Não, Adriana, como assim um prêmio? Um prêmio pelo desejo de aprender. Imagina só a seguinte cena: você está lá no mundo espiritual, vagando de um lugar para o outro, nem está num umbral, nem está numa região muito densa, está ali numa região mais ou menos parecida com a Terra, de um lado para o outro, de um lado para o outro, às vezes estudando, às vezes trabalhando, às vezes ocioso, porque lá também a gente tem livre-arbítrio, e aí de repente você chama lá o coordenador daquela colônia, daquele lugar, e diz: olha, eu decidi que eu quero aprender. Eu decidi que agora eu quero de verdade adquirir conhecimento, aprendizagem. Eu quero adquirir dons, virtudes. Eu quero aprender. Aí o coordenador olha para você daquela colônia e diz assim: você tem certeza do que você está pedindo? Eu disse: tenho. Eu quero, agora estou decidido a aprender. E aí ele olha de novo: você tem certeza que você está decidido de verdade? Sim, eu estou decidido, eu quero aprender. E aí o que ele diz? Então tá bom, vou providenciar a sua reencarnação. Por quê, gente? Por quê? Porque a gente só aprende de verdade, a gente só evolui de verdade na condição em que nós nos encontramos só na matéria. E aí nós somos matriculados de volta na escola da reencarnação. Então, se você está hoje reencarnado, se você está aqui hoje, é porque você recebeu o prêmio da aprendizagem. E olha que coisa maravilhosa, aqueles que voltaram para o mundo espiritual, aqueles que voltaram para a pátria espiritual,
espiritual, encerraram o curso. Encerraram. Adquiriram o conhecimento que precisavam e voltaram. Voltaram para avaliar e se matricular de novo, para aprender mais, para adquirir mais conhecimento. E isso é maravilhoso. É o convite amoroso de Deus. É o convite amoroso de Deus, dizendo, é hora de recomeçar. Retoma o aprendizado, retoma. Então, é tão maravilhoso saber disso. É por essa razão que nascer, morrer, renascer, são oportunidades de arrependimento do tempo mal empregado, de expiação dos erros cometidos diante das leis divinas e de reparação do mal que nós fizemos a nós e aos outros. Sim, Neuza, a reencarnação é a maior prova do amor de Deus por nós. Nós precisamos lembrar, né, e lembrar com muito carinho do consolador diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos indaga o Cristo, mestre, o que é preciso fazer para ver o reino de Deus? Para me integrar no reino de Deus. O que é o reino de Deus? É a plenitude, é a aquisição da perfeição. O que é necessário para que eu atinja esse reino? Para que eu alcance esse reino? E Jesus responde, necessário vos é nascer de novo. É necessário nascer de novo. E eu não vou entrar aqui em detalhes do diálogo, porque vocês conhecem, mas eu quero me apegar a essa afirmativa bendita, cheia de esperanças, que reflete milhares de oportunidades de crescimento que o Cristo deixou gravado para sempre na consciência coletiva da humanidade. É necessário nascer de novo. Porque a reencarnação é o prêmio que nós recebemos pelo desejo de aprender, de melhorar, de evoluir. Isso aqui que a gente está vivendo é um prêmio. Nunca mais diga que a sua vida é uma infelicidade, que a sua vida é uma desgraça, que a sua vida é uma maldição. Nunca mais diga isso. A sua vida é um prêmio. É um prêmio que você recebeu em suas mãos, porque a espiritualidade, amiga, confiou em você, confiou no seu desejo de querer aprender, confiou no seu desejo de querer melhorar. É um prêmio, a reencarnação é um prêmio. Então, quando a gente pensa nesse diálogo de Jesus com Nicodemos, quando a gente recorda esse diálogo do Cristo com Nicodemos, nós também nos recordamos da responsabilidade de se estar reencarnado. É uma grave responsabilidade estar na matéria, estar reencarnado. Por quê? Porque nós não viemos aqui a passeio. Embora muitos de nós achem que está aqui a passeio, que tem que ser feliz o tempo inteiro, e feliz com as ilusões do mundo material, e feliz com as ilusões do imediatismo, e feliz com as ilusões das sensações passageiras e grosseiras do corpo físico. Embora muitos de nós acreditemos nisso, nós viemos para cá para crescer, para aprender, para evoluir, para nos arrependermos do tempo mal empregado e aprender a empregar o tempo da melhor maneira possível, sendo útil, fazendo bem, sem olhar quem, fazendo bem dentro de casa, na rua, em qualquer lugar, na internet. Se você gosta de estar nas redes sociais, para de ficar só postando foto sua, selfie, ou comentando da sua vida íntima, ou dos prazeres momentâneos que você tem, e faz alguma coisa útil na rede social. Textos, imagens, fotografias edificantes, com mensagens consoladoras. Contribui para o bem da humanidade. Aproveita o máximo que você puder a sua reencarnação, porque é um prêmio que você recebeu, é um prêmio que eu recebi, é um prêmio que todos nós recebemos das mãos de Deus. Das mãos de Deus. Então,
essa fala, essa afirmativa de Jesus a Nicodemos serve para todos nós, para a humanidade inteira. É necessário nascer de novo. E é preciso refletir sobre isso profundamente. Porque se a Terra é uma grande escola, a reencarnação é o instrumento pedagógico que nos conduzirá a todos de volta às lições não aprendidas. Olha que coisa! É através da reencarnação que nós vamos encontrar antigos afetos e antigos desafetos. É através da reencarnação que nós iremos reajustar os nossos deslizes, os nossos desvios e adquirir conquistas, desenvolver talentos, dons, multiplicar aqueles que nós já temos. É através da reencarnação que nós evoluímos, que nós nos melhoramos. Até fisicamente. Hoje em dia nós somos bem mais bonitinhos do que nós éramos há 100 anos atrás. Basta a gente olhar para aquelas fotografias, que é uma carinha redonda pregada na parede, preto e branco, que a gente tinha na casa dos nossos avós. Geralmente eram os nossos bisavós, tataravós, né? Aquela fotografia amarelada. A gente é bem mais bonitinho hoje do que antes. Por quê? Porque também evolui. Porque a matéria também evolui. Porque se o espírito vai evoluindo, a matéria vai evoluindo junto. Então, nós precisamos compreender que se a Terra é uma escola, a reencarnação é esse instrumento pedagógico que irá nos trazer de volta para as lições não aprendidas. E quanto mais cedo nós aprendermos, quanto mais cedo nós nos decidirmos a crescer, quanto mais cedo nós decidirmos nos melhorar, menos doloroso será esse processo, né? Daí da pluralidade das existências, né? Esse princípio sublime que é a reencarnação. Nós iremos sofrer menos a cada reencarnação, se a gente decide se melhorar hoje. Imagina se você tem 10 defeitos, né? Porque eu tenho milhares, mas eu estou contando que você só tenha 10. Se decide a partir de hoje acabar com um deles, pelo menos um. Na próxima você só vai vir com 9. Já é uma grande evolução. Você já vai melhorar muito. Então, gente, nós precisamos compreender que com a morte nada se acaba. Ao contrário, tudo recomeça. Tudo recomeça, avalia, repensa, retoma e renasce. Porque essa é a lei. Essa é a lei. E uma das coisas mais lindas que eu li no livro do Martins Peralva, falando a respeito da reencarnação, é uma das coisas que me marcou muito, né, em toda a sua fala a respeito da reencarnação, foi ele dizer que a reencarnação é o meio e a perfeição é o fim. A reencarnação é o meio, é o instrumento que nos levará na direção do oceano do amor divino. Porque a linha de chegada que aguarda a todos nós é a perfeição. Então não esqueça, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Essa é a lei sob a qual todos nós estamos submetidos. E é a lei que rege as nossas existências pela misericórdia divina. E não esqueça nunca mais esqueça disso, que a reencarnação é o convite amoroso de Deus a todos nós, nos dizendo: a todos nós, vem filho, é hora de recomeçar. Muito obrigada a todos. Muito obrigada pela companhia de vocês. Vamos fazer uma prece final, né? Vamos fazer uma vibração. E se você tiver uma garrafinha de água, coloca aí do lado, deixa ela fluidificar e toma, porque é remédio para o corpo e para o espírito, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece em forma de irradiação. Se você estiver em casa e estiver num cantinho sossegado, senta, fecha os olhos, respira lenta e profundamente e mentaliza uma luz verde no alto da sua cabeça.
E observa que esse ponto de luz, ele vai se estendendo em forma de círculos, como se fosse um cone. E vai envolvendo todo o teu corpo físico e espiritual. Envolvendo-te em luz esverdeada. Espargindo para o teu corpo, para as tuas células e para o teu espírito. Energias de saúde física, mental e espiritual. Renovando cada fibra do teu ser. Devolvendo-te a esperança, a alegria, a paz, a harmonia. E equilibrando todos os teus centros de forças. Conectando-te ao universo, a todos os outros seres, aos nossos irmãos. Conectando-te a todos os espíritos bondosos, caridosos e amorosos que nesse momento trabalham em benefício da humanidade. E percebe que esse ponto de luz que se transformou em um cone ao redor do teu corpo, ele vai se estendendo e inunda toda a tua casa, o teu lar, os teus familiares, a vizinhança, o teu bairro, a tua cidade, o teu estado, o Brasil, e essa luz vai se estendendo e vai se emanando, envolvendo todos os países do mundo, todos os nossos irmãos vitimados pela Covid, os hospitais, as enfermarias, e vamos doando do nosso bem-estar a todos aqueles que precisam. E deixa essa luz irradiar do teu coração na direção dos que sofrem. Doa-te em amor e agradece a Jesus. Ele que nos ensinou que é necessário amar o próximo como a nós mesmos para vivermos a plenitude da fraternidade. Agradece a Jesus por esses instantes de paz. Que Ele nos ilumine e nos guarde hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Estão todos bem? Muito bem, então encerramos hoje a nossa conversa. Muito obrigada pela companhia de vocês, muito obrigada pelos comentários carinhosos. Eu não consegui acompanhar todos porque realmente não dá tempo, depois eu prometo, eu leio, tá bom? Muitíssimo obrigada, fiquem com Deus, se cuidem, se protejam, rezem por aqueles que estão doentes, lembrem-se que a morte não separa ninguém. Os vínculos se apertam, porque há o amor que é eterno, que é esse de espírito para espírito. Fiquem com Deus, se cuidem e até uma outra oportunidade. Muito obrigada a todos vocês. Tchau, tchau.